Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Hoje aqui com esse visual, nesse lugar incrível que é o South Summit, no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. Evento incrível que está acontecendo. E a gente está gravando aqui na Estância das Oliveiras, que também é um lugar incrível que eles montaram para a gente poder estar hoje aqui falando, né, nesse podcast. Com a presença de Bruno Lopes, CEO da CTA Smart, vai contar um pouco para a gente também da história dele, só que antes... Ele é um cara extremamente ligado com empreendedorismo, com empresários, vai contar o que ele já fez antes disso, antes do negócio dele, e como ele chegou até aqui. Então, Bruno, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui, uma honra te receber. Fábio, é uma honra, muito obrigado pelo convite. A gente tem muita coisa para contar sobre empreendedorismo, mas acho que é importante citar que a gente estava junto agora no Havaí, é verdade, no Global Leadership Conference do IO, né, do Entrepreneurs Organization, que é uma organização gigantesca, que são 240 países no mundo. Mais de 1.800 pessoas lá, né? 1.800 pessoas no evento. A gente teve a oportunidade de trocar, aprender muito sobre como gerir o IO Porto Alegre, que já vai completar 10 anos esse ano, né? Caramba! E conta pra gente, como é que tu trouxe o IO pra cá, né? Porque tu é o idealizador dessa ideia. Né? Idealizador não, eu fui o primeiro que levantei a mão para começar o IO. Eu brinco que é um empreendimento que eu já, como empreendedor, é o que mais deu certo, foi o Porto Alegre. É uma brincadeira que eu faço, mas o Paulo Weber fez uma janta na casa dele apresentando o IO, né? O IO já tinha em Porto Alegre, já tinha em São Paulo e Rio, e eu lá falei, bom, nem sei direito o que é isso, mas vamos começar. E logo a gente fundou com mais 8 pessoas que encontraram ali, fizeram um encontro. Vários empresários, a gente deu muita sorte e a gente fundou muito rápido o capítulo Porto Alegre. E hoje, depois de 10 anos, já conta aí com quase 100 empreendedores. É uma organização muito interessante que ajuda o empreendedor na sua jornada, né? E ajuda a ter pares, e onde a gente consegue compartilhar não apenas de negócios, mas também a gente compartilha muito sobre a jornada como empreendedor, como pai, como família, né? Que legal. E como empresário, e ajuda muito o crescimento. A gente tem casos incríveis. Eu preciso te agradecer aqui, né, publicamente também. Porque é verdade, eu cresci, me desenvolvi muito a partir do IO, pela metodologia que ele traz, né? Porque a gente pode ser um empresário sozinho, né? Vamos dizer assim, o único sócio da empresa, mas não quer dizer que a gente tem que estar sozinho nesse mundo. Exatamente. Então a gente pode trocar com os nossos pares e ali eu cresci demais. Assim. Exatamente, são empreendedores que estão na mesma jornada, que entendem o caminho, né? E acabam sendo pessoas que comemoram as vitórias e entendem, né, os tropeços que a gente tem no meio do caminho. Então a gente tem uma rede de apoio muito grande. Então é fantástico. E é o que nos fez estar aqui hoje. Tá aqui hoje, com certeza. Amigos, né, como a gente é que legal, dia, que legal. E eu sei, né, por mais que tu brinque com essa história aí de que o teu único sucesso é ter trazido o IO como empreendedor, mas, pô, a CTA Smart não para de crescer, recebendo aporte, e tem tudo a ver com o South Summit, né? Tá aqui nesse ambiente, com essas trocas. Conta pra gente como é que surgiu a ideia do CTA Smart, da CTA Smart. A CTA Smart, os meus sócios, né, tiveram a ideia de criar uma solução para um mercado que eu gosto de brincar, e eu falo isso muito nos pits, que é um mercado nada sexy do diesel. Né? Hoje a gente está falando, né, sobre eletrificação, muita coisa linda, mas é um mercado muito grande e o diesel, o petróleo é o que nos trouxe até aqui e ainda tem muito crescimento pela frente. Mas não existia uma solução que fosse simples e fácil para um mercado de diesel que é o que tem o tanque e uma bomba dentro das suas garagens. Né? Eu brinco que para entender melhor o negócio que a gente faz, eu te pergunto, tu já andaste de ônibus na vida, né? Claro, bastante. Nunca o ônibus na cidade parou e falou assim, turma, peraí, eu quero parar para abastecer, né? É verdade. No posto Piranga ali do lado, ou enfim, no Vibra, né? Vou parar ali para abastecer. Essas empresas, assim como outras, ela tem um tanque a bomba dentro da garagem. O mesmo ocorre com diversos outros mercados que dependem do diesel em larga escala e que eles compram direto e armazenam nessas garagens. Então tu vai para fazendas, por exemplo, também podia ser. Fazendas, legal. É uma brincadeira que eu faço. Eu nunca vi uma colheitadeira, né, saindo da fazenda e indo abastecer no posto. Legal. Então, o diesel ele move, né? O mundo ainda vai mover o mundo por muito tempo. Perfeito. Por causa das máquinas instaladas, de todo esse parque instalado de máquinas, veículos que vão ficar muito tempo por aí. E a gente não existia uma solução que fosse simples, fácil e barata para esse mercado. Então, os nossos concorrentes, o que existia, eram para grandes empresas, né, que tinham grandes projetos e investimentos milionários. Entendi. E eu brinco que nós democratizamos a solução de controle de abastecimento. Ou seja, porque o pequeno ou médio empreendedor ali precisava também disso e não conseguia pagar. Exatamente, não tinha uma solução para eles. Então hoje a nossa solução é extremamente barata, fácil,
A gente é por mensalidade e isso já está incluído toda a parte de manutenção do cliente, não tem surpresas. E dessa maneira, desse estilo, eu brinco que em 2012 a gente já virou uma empresa de SaaS com hardware. Olha só. Nem se Caramba. falava em SaaS nessa época, né, direito. Então, isso em 2015, que veio os próprios livros, né, de Predictive Revenue, enfim, a gente já em 2012, sem saber disso, a gente pensou, poxa, o nosso cliente não quer fazer a conta, né, de quanto ele está gastando, a menos que seja algo fixo Perfeito. dentro da conta dele, e isso fica interessante para o budget dele. Então nós criamos esse hardware e software e fomos entendendo o mercado. Então a gente começou com o mercado de ônibus, caminhão, aí daqui a pouco uma concreteira precisou, daqui a pouco uma empresa de construção civil. E aí começam as indicações também, né? Uma mineradora, uma pedreira. E a gente começou a olhar e o mercado foi ficando cada vez maior. Então a gente cresceu, né, de uma forma muito abaixo do radar, eu digo assim. A gente foi crescendo nas pequenas e médias empresas, ao ponto que a gente foi chamando a atenção também das grandes empresas, das distribuidoras, e que aí, enfim, hoje a gente atende todos os tipos de mercado que existe, né? Caramba, que história. E eu sei que recentemente vocês também receberam um aporte, que é algo muito natural de empresas, de startups que crescem, passar por essa fase, né? Como é que foi esse desafio e o quão importante é também, né, para vocês terem recebido esse aporte? Eu gosto sempre de falar sobre empreendedorismo, né? Que todo mundo olha essas empresas que crescem muito rápido e aí em 1 ano, 2 anos viram bilionárias e eu acho que isso são pontos muito fora da curva. E o empreendedor... O pessoal acha que às vezes vai fazer isso e vai crescer e em 1 ano já vai vender por milhões. Exatamente. Não, existe uma grande construção de entendimento de mercado, né? De product market fit, enfim, levar porrada, aprender levando porrada, indo a campo, entendendo as necessidades do cliente, né? A gente nunca criou uma necessidade, a gente foi entendendo as necessidades do cliente e fomos aprimorando e moldando o nosso produto para esses clientes e para cada mercado. Mas a gente, enfim, começamos em 2012, durante muito tempo ali crescendo abaixo do radar, mas crescendo sempre, até que em 2017 a gente já tinha passado a primeira arrebentação ali, né? Ainda não tinha chegado no outside, mas tinha passado a primeira arrebentação. E eu olhei e falei, puxa, esse negócio é bom, a gente já tem uma empresa consolidada, já estamos bem, mas eu preciso entender se essa loucura da minha cabeça, né, dos meus sócios, né, o Felipe e o Luciano. Chamei eles e falei, poxa, a gente tem que olhar se a gente está indo para o caminho certo mesmo, né, se é legal como eu penso. Aí trouxe uma consultoria, a Peer, hoje também, legal. Enfim, também faz parte do nosso grupo ali. Exatamente, são tudo, né, o IO acaba trazendo as pessoas boas para a gente conseguir trabalhar e entender. E aí a gente trouxe a consultoria para entender se era isso mesmo. Começamos um trabalho de processos, de entendimento da empresa, e aí preparamos a governança da empresa. Perfeito. E aí, em 2019 ou 20, começando a pandemia, assim, mas um pouquinho antes, a gente tem uma empresa com receita recorrente, né, que a gente pode deixar ela sendo uma vaquinha leiteira e a gente botar dinheiro no bolso, mas a gente já tinha ido para os Estados Unidos, meu sócio, o Felipe, já tinha ido para os Estados Unidos passar um tempo para entender o mercado, e a gente viu que o mercado lá era muito maior. E a gente começou a olhar que no mundo inteiro tinha oportunidade também e não tinha uma concorrência. Não tem nenhuma barreira para vocês, né? Só ter alguém comercial que venda e o produto chegar lá e instalar. Exatamente, mas não é tão simples, mas tem todo o pitch de vendas, enfim. E a gente foi entender também o Product Market Fit lá também. E a gente viu o tamanho do mercado é 20 vezes maior, 40 vezes, assim, é enorme, realmente enorme. E que no mundo inteiro tinha oportunidade. E a gente... Então, no primeiro passo foi atrair o investimento para que a gente tivesse uma consolidação maior no Brasil e fizesse uma primeira investida de um segundo entendimento nos Estados Unidos, até que no ano passado a gente pegou outra ação também nos Estados Unidos, hoje a gente já está em mais 11 países, fora o Brasil, ou 12. Aí, com essa, né, tendo essa ideia, tendo essa certeza, né, que a gente tinha uma capacidade de dar tração fora do país, nós buscamos o segundo investimento. O primeiro investimento foi com a Marco Polo, em 2021, com a Marco Polo e a Indicator Capital. Que legal. Do Thomas Bittar, também do IO. Que bacana. Que é um dos sócios. Boa. Né? E a gente fez o primeiro investimento em 2021, a gente deu mais tração, até que agora, em 2024, a gente buscou um outro investimento, daí sim, para que esse investimento, veio aí depois o pessoal da Investo, junto com a Indicator, que fizeram esse segundo investimento com o objetivo que a gente globalize a empresa. Legal. Então a gente está entrando forte no mercado americano e expandindo. Está começando agora essa expansão de vocês. E já temos uma boa capacidade instalada já nos Estados Unidos, Canadá, México, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile,
estamos entrando no Austrália, Olha só, caramba. África do Sul, enfim, já estamos indo para outros mercados também, porque a gente entendeu que a gente consegue atender esses mercados também. Que legal. E eu vi que vocês estão com uma sede nova, né? Enfim, cresceram, ampliaram, que é importante, né, nesse movimento. Mas o que eu queria te perguntar nesse sentido, porque por mais que a gente fale de tecnologia, menos processos de pessoas envolvidas, né, no dia a dia, na condução do que vocês entregam, né? Mas vocês precisam de pessoas dentro do negócio de vocês. Com certeza. Como é que foi esse desafio? Como é que é contratar, né, e trazer pessoas para dentro do negócio que estejam alinhadas à cultura, porque já sai de uma esfera de startup para uma esfera de empresa consolidada. Como é que é essa transição, enfim, como é que vocês lidam com pessoas lá dentro? Cultura. Cultura é, assim, é um papo que a gente sempre tem, a gente sempre escuta muita gente falar, e a gente trata a cultura da empresa como algo que está sempre em transformação, né? Então, cada vez que tu traz uma pessoa nova, uma pessoa chave, mas assim, qualquer pessoa que entra na empresa, ela acaba trazendo um pouco da cultura. Então, tu passa por algumas fases de cultura. Então, tínhamos um diretor comercial que ele foi mais corporativo numa época que a gente precisava trazer um pouco mais de seriedade. Às vezes para aquele momento precisa daquele perfil, depois isso. Não, legal. Enfim, aí tu traz líderes que vão moldando a cultura, mas aí tem a cultura principal que é aquela raiz, né? Que é o branding, que é o DNA da empresa. E essa cultura a gente não abre mão, e eu falo isso para todo mundo que eu contrato, né? Que eu faço a entrevista final. Eu sempre falo que só há uma coisa que é negociável na CTA Smart, que é o bom humor e a cordialidade. Legal. E é parte da cultura, né? E é parte da cultura. E a gente leva isso muito a sério. Que legal. Porque eu acredito que a gente passa muito tempo na empresa, né? Que as pessoas não têm que estar felizes, porque tu não pode exigir isso, mas o mau humor, ele é contagioso, claro. Assim como o bom humor. Né? E a produtividade vai ser influenciada também. Exatamente. A pessoa não tem direito de chegar de mau humor e ser ríspido com alguém, enfim. Então isso é algo que a gente trata muito sério na cultura, tá lá na nossa pedra lá escrito, poxa, tem que ser cordial, tem que ter bom humor. Então eu faço isso, todo dia eu passo em todas as áreas, dou bom dia, converso, enfim. Mas é algo que é inegociável dentro da CTA Smart, da nossa cultura, é isso. Que bacana, uma vez eu lembrei agora te escutando que eu escrevi um artigo que era pessoas felizes entregam mais resultado. Pô, e nada mais era do que a minha experiência, né? De lembrar, e se a gente for pensar no nosso dia a dia, é a mesma coisa, né? Pô, não é que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro, nem nada, mas é como tu performa na maioria dos dias. Exatamente. E pô, se tu tá feliz, tu tá bem no lugar que tu te encontra, certamente tu vai entregar mais resultado, e aí tu cresce. E a empresa cresce também, né? Todo mundo faz parte desse crescimento. Com certeza. Esse é o que eu sempre digo, né? Por onde eu passo, trabalhar, não me tira meu prazer de trabalhar. Legal, legal. E puxando para essa ideia, né, que a gente estava falando aqui, a coisa acontece ao vivo. Essa ideia que a gente estava falando antes, né, do estar sozinho com o IO, né, que tu provocaste. Como é que foi para ti essa transformação que tu conseguiu dentro do teu negócio a partir do IO também? Eu acho que isso é legal, porque tu certamente cresceu muito pessoalmente, né, nesse movimento. Como é que te ajudou? Como é que foi essa conexão? Em algum fato específico, algo que tu percebe, assim? Eu não diria nada específico, assim, mas tem muitas coisas, né? Porque o empreendedor, ele acaba, dentro dos jantares que a gente faz lá de test drive do IO, eu sempre faço uma segunda pergunta para os empreendedores. Quando tu teve uma conquista muito grande, né? Tu teve algo assim incrível, sei lá, um dinheiro, um cliente novo, fantástico, para quem tu conta, com quem tu comemora. E aí tu pode contar para um amigo, para outro amigo e tal, o cara falar, pô, parabéns, mas ele não entendeu a tua jornada, né? Muitas vezes não te acompanhou, não sabe as dores. Não entenderem as dores, né? Não te interpretarem bem ali naquela comemoração também, que pode acontecer. Ciúmes. Pode ser inveja, ciúmes, mas assim, acontece, né? Sim. É natural, é inerente do humano. Mas às vezes tu não sente a vontade, né? Muitas vezes até em casa o cara não consegue materializar aquilo. E dentro do IO, tu tem outros empreendedores pares, análogos, que passaram pelo mesmo que tu, e não só isso, mas que vêm acompanhando a tua jornada. Perfeito. E são as primeiras pessoas que eu conto hoje, pro meu fórum, né? Legal. É ali que eu comemoro. São aquelas 5, 6 pessoas que fazem parte do teu grupo. Por quê? Porque eles sabem o que eu passei, eles têm acompanhado mensalmente a minha jornada, e eles vão comemorar comigo genuinamente. Que então, legal. E só isso é a troca de experiências, né? Que te corta muito caminho, né? Perfeito. Então, puxa, eu tava lá no começo de buscar investimento, acompanhando o Marcos Boschetti no investimento
bilionário, numa busca de investimento Imagino. bilionário, a troca de experiência ali em outro nível, mas que me deu, né, enfim, que tu acaba cortando muitos caminhos numa conversa de altíssimo nível, né? E não só na área, né, profissional, como a gente fala, mas também na pessoal e Sem dúvida, né? e Que é isso, a gente não é divisão, né? A não gente é tem um como só. dividir, não tem como dividir, né? A gente Tá acaba bem, sendo tá uma bem. pessoa só. Legal, legal. E já que esse programa, né, a gente fala de linhas de chegada, eu quero Aham. saber aí, Bruno, qual que é a tua próxima linha de chegada, né? Não precisa ser agora, né? Porque eu vejo que tu tá aí num momento muito legal. Mas o que Ah, tu espera aí? Enfim, também, ou da tua empresa, ou pessoal. Conta aí pra gente o que seria na tua eu vou te cabeça. trazer uma outra visão sobre linha de chegada que é interessante, que é todo mundo busca uma linha de chegada, mas e o dia depois? Né? Então, eu converso muito com empreendedores que venderam seus negócios, e eu acho que eu gosto tanto de trabalhar, claro que eu quero um dia vender, sair, ou, enfim, crescer mais. Porque é uma marca, né? Que É uma vender, marca, né? Tu é enfim, um... enfim, realizar de alguma É, forma, né? E não que eu queira vender, mas ó, pode acontecer um dia, mas ele é uma conquista muito grande, mas, pô, e o e dia o dia seguinte? seguinte? E o dia seguinte, Pô, tu né? entendeu bem o Então eu não propósito gosto desse muito programa eu não aqui. gosto muito de pensar na linha de chegada, porque a gente tem que trabalhar o dia a dia, fazer as Perfeito. tarefas, continuar sem olhar muito, né? Claro que a gente tem que ter um direcionamento, mas sem querer buscar isso como se fosse a grande conquista, né? As conquistas, elas acontecem o dia inteiro, né? Em cada Sem dia, dúvida. né? Os 5 minutos de felicidade que nós conversamos lá, que eu me dou. Hoje em dia, pô, se acontece uma coisa muito boa, eu paro tudo, me dou 5 minutos de felicidade, porque logo já tem um monte de tarefas Que e o cara legal. esquece, mas são pequenas Comemorar, conquistas. né, os pequenos momentos da vida, essas Comemorar, coisas a gente não aprender a faz muitas vezes, comemorar, né? Isso é bem importante. Acho que parece que a gente tá errado em querer comemorar uma conquista É, e às vezes é isso, pô, 5 minutos, né? Não importa o tempo, né? não Mas se importa tu o conseguiu tempo. parar, que seja um minuto, Aconteceu uma coisa boa, para e comemora, né? que legal, pô, isso é um Já é grande uma ensinamento. pequena linha de chegada do dia a dia, né? Que legal. E mensagem final para quem tá nos assistindo aí, alguém que quer começar um negócio, que quer empreender, tá na dúvida, não sabe, que dica tu daria para essas pessoas aí? Tem que pensar no longo prazo, não adianta querer começar uma empresa querendo vender ela, né? Porque acho que muitos empreendedores, né, olham para esses cases e que querem criar algo para vender, acho que tem que criar algo para solucionar um problema. Sim, Entender sim, eu não vou comprar problema um de produto mercado. teu porque tu quer vender, eu vou comprar porque eu preciso. Exatamente. Acho que tem que entender que a jornada ela é dura e ela é longa. Ela não é curta, ela exige muita resiliência. Eu brinco que o empreendedor ele tem que saber e dormir quebrado e acordar rico, né? Olha só. Porque muitas vezes tu olha, tá dando Se conseguir tudo dormir, errado, né? conseguir dormir, dá tudo errado, e aí tu pensa, puxa, acorda outro dia e fala, não, vai dar certo, vamos seguir em frente, porque se desistir na primeira, não tem É jeito. verdade, é verdade. Coisa boa. Obrigado aí pela tua mensagem, Obrigado, Bruno. Thiago. E pessoal, quero agradecer aqui imensamente a presença, a história. Salve Summit é isso, né? Então a gente se encontrou aqui, tá batendo esse papo. Parabéns pela tua história, parabéns pelo empreendedorismo, parabéns por trazer o IO, que está ajudando tantos empreendedores aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas também aí sei que o Brasil está crescendo bastante no IO. Então, pessoal, a gente vai deixar o Bruno ir agora, né, para ele conhecer aí também mais gente, mais empreendedores, fazer as trocas dele. E em seguidinha tá chegando mais uma pessoa para esse bate-papo aqui com a gente. Então, obrigado, Bruno. Valeu. Isso aí.